Muito bem, você que se liga na 90.3 está entrando no ar o Direto ao Ponto, numa temporada especial, dedicada ao Legislativo. Hoje comigo recebo aqui nos estúdios do Difusora Pro o deputado federal Jorge Goeten. Seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Bom dia, Ivana. Bom dia a todos que ouvem e assistem. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar mais próximo das pessoas aqui da nossa região, da Merrios, da região de Maravilha. Gente, hoje recebendo o deputado federal eleito por Santa Catarina, o terceiro mais votado, né? Numa grata satisfação aqui nos estúdios da Difusora. Você que nos acompanha pela 90.3, também acesse o nosso canal no YouTube. Essa temporada do Legislativo já começou, tem muitos vereadores do município de Maravilha que já foram entrevistados. Se você perdeu algum episódio, acesse o nosso canal, já se cadastra, deixe seu sininho. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento ou até, quem sabe, uma crítica. Afinal de contas, não é só de festa e felicidade que se vive um parlamentar. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. O Difusora Pro, que é esse estúdio onde nós estamos gravando, também pode ser o espaço para você gravar o seu conteúdo. Entre em contato conosco através do 999 20 2572 e solicite um orçamento para você gravar o seu conteúdo aqui, uma aula, um podcast, um conteúdo. O Difusora Pro está equipado para você divulgar o seu produto da melhor maneira. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a UP Odontologia Especializada. A UP é o melhor que você pode para a sua saúde bucal. Fica localizado na Avenida 7 de Setembro, 564, sala 101. E o responsável, Dr. Marcelo Briancini. Saúde e qualidade na sua boca é com a UP Odontologia Especializada. Deputado, antes de nós entrarmos aqui no nosso bate-papo, vou agradecer também a Nova Era Construtora, que é a nossa parceira aqui, desde o início do Direto ao Ponto. E a Nova Era convida você a conhecer o edifício Life, com 88 pavimentos. É a sua melhor opção de futuro e moradia. O Life fica na Avenida Abir-Dil, em frente ao campo do CRM. E você é convidado a conhecer o espaço incrível que você vai se encantar e querer morar naquele lugar. Gente, e para encerrar aqui os nossos patrocinadores, a Foco Energia. Como eu sempre digo, o próprio nome já diz. Foco Energia, o foco é a energia do futuro. Especialista em distribuição de equipamentos fotovoltaicos, a Foco Energia, ela convida você a conhecer os equipamentos fotovoltaicos que estão revolucionando o mercado, apostando no diferencial de atendimento, qualidade dos equipamentos e serviços de excelência. Entre em contato através do 3664-3739 e conheça a Foco Energia, o futuro da energia solar. Muito bem, deputado Jorge Goeten, visitando os municípios da Merrios para entender as demandas do município e da região, mas para quem está nos assistindo e nos acompanhando agora, como eu disse no início, o senhor foi o terceiro deputado federal com mais votos por Santa Catarina. Fez uma votação expressiva, é republicano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira e da sua trajetória, só para nós iniciarmos aqui. Porque nos bastidores, ele me disse que iniciou como garçom. Se apresente aqui, deputado. Talvez até por isso, a minha experiência como garçom sempre está servindo as pessoas, né? Talvez isso ajudou a moldar a minha personalidade e também a vivência em casa, que o meu pai sempre foi um líder comunitário, sempre teve vários políticos lá na família, né? Tive irmãos deputados, prefeitos, cunhados prefeitos, vereadores. Meu pai foi vereador com 21 anos e com 80 anos. Então, é claro que isso impulsionou e me motivou também estar na política, porque o meu pai sempre fazia aquela política comunitária, aquela política de servir, de ajudar as pessoas, né? Porque quem faz política faz para os outros. E isto eu sempre fui de bastidor, eu sempre gostei de participar da vida partidária, da vida política, e depois, por circunstâncias, eu fui candidato em 2018 a pedido do deputado federal Jorginho Melo,
que ele era deputado, ele foi a senador, daí ele insistiu muito para que eu fosse candidato a deputado federal. Eu fui, fiquei suplente, assumi um período num gesto do deputado Peninha, eu sempre gosto de frisar isso, o deputado Peninha e o Pezente, né, que era chefe de gabinete do Peninha, que hoje é deputado federal, meu amigo. E aí eu assumi e aquilo me motivou, então, a buscar a titularidade. Aí eu fui trabalhar 2 anos, nós trabalhamos andando nos 295 municípios de Santa Catarina, aqui na região da AME-Rios, a AME-OSC, a Nordeste, Noroeste, todas as regiões do estado, eu caminhei muito, o Glauco, as nossas lideranças aqui, o Jonas, então a gente circulava aqui nos municípios, ouvindo e escutando as pessoas, né, para ver suas demandas, conhecer as realidades. Isso fomos trabalhando. Em 2022 confirmou daí a nossa eleição, e aí a gente está exercendo o mandato, estou muito feliz, muito satisfeito. Eu sou um deputado de diálogo, de entrega, a minha briga é a favor dos municípios. Sou muito brigador quando é para trazer recursos para os municípios, quando é para ajudar os municípios, quando é para ajudar a nossa população. Então, eu trabalho mais nas entregas, cuidando das entregas, legislando e fiscalizando muito o gasto do dinheiro público. Sou muito zeloso, eu sou empresário. Foi uma decisão muito difícil eu estar na política. Eu tenho em torno de 6 mil funcionários na minha empresa. Uau. Então, abrir mão disso, abrir mão da família para exercer o mandato, porque eu entendo que o político eleito, seja vereador, que é um dos mandatos mais brilhantes, porque você está próximo do povo ali, seja prefeito, qualquer cargo eletivo que a gente exerça, a gente passa a ser um servidor público. Eu, como deputado federal, eu sou um servidor público, porque o deputado ganha bem, nós recebemos um bom salário, temos uma boa estrutura para exercer o nosso mandato. Mas esse dinheiro vem de onde? Vem dos impostos que a população paga, que a população aqui de Maravilha paga, que você paga, Ivana, que as pessoas pagam. Então a gente tem que ser zeloso com esse dinheiro de vocês, zeloso Exato. Com o dinheiro da população. Então é com esse espírito, com essa consciência é que eu exerço o meu mandato. Então eu sou muito fiscalizador do gasto do dinheiro público, seja de todos os entes federados, governo federal, município, estadual e principalmente com o dinheiro do meu gabinete. Eu tenho que prestar conta para a população, não só com as emendas, com os recursos que eu trago, mas também com os gastos do meu gabinete. Então, procuro gastar extremamente o necessário para que eu seja um bom funcionário da população. Um servidor, se a gente buscar na etimologia da palavra, servidor serve a dor. Então, deveria servir a dor dos representados. E aí o senhor fala algo que, na sua trajetória política, iniciou a carreira em 2018, quando se candidatou deputado federal, a convite do então governador, agora governador Jorginho Melo, pelo seu partido. E a sua transição hoje está no Republicanos, no Partido Republicanos. Como é que se deu essa saída do PL para o Republicanos? Eu estava no PL desde 2005, bem antigo, era vice-presidente estadual do PL, depois com o governador Jorginho, o PL se tornou esse partido, né, o maior partido de Santa Catarina. Então sou amigo do governador, sou leal também, então sempre estivemos juntos. Aí surgiu a oportunidade de pegarmos o Republicanos aqui em Santa Catarina, o governador que construiu isso. E aí ele negociou com o presidente Valdemar Costa Neto, que também somos amigos, eu também sou amigo do presidente Valdemar, né? E ele negociou com o presidente Valdemar a minha liberação para poder trazer os Republicanos para o guarda-chuva do governador. Então, o Republicanos em Santa Catarina, eu tenho juízo, eu estou de presidente, mas quem manda é o governador Jorginho. Seria um partido alinhado e aliado do governador Jorginho. É um braço, perna, o que ele quiser. O que ele quiser. Mas estamos construindo juntos.
o PL, o governador Jorginho, juntamente com sua estrutura partidária, e o Republicanos é um partido só, né? Então tem oportunidades para muitas lideranças em Santa Catarina que querem estar próximo do governador, mas talvez não querem estar nas fileiras do PL por um motivo ou outro, ou talvez por uma divergência local ali no município. Então tem o Republicanos, que é a mesma coisa, estar no Republicanos é o mesmo que estar no PL, né? E o Republicanos é esse partido que está crescendo muito em Santa Catarina e no Brasil. No Brasil já é um partido que tem 50 deputados federais, tem o governador Tarcísio, tem o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e possivelmente vai ter o futuro presidente do Brasil, né? O governador Tarcísio. Cada dia que se aproxima de 2026, das eleições, a gente percebe movimentos favoráveis ao governador Tarcísio ser o candidato do campo político nosso de oposição ao governo Lula, de oposição ao Lula, né? O Tarcísio considerando que o Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro se mantendo inelegível, não que a gente queira, mas ele está inelegível. Então ele deve escolher um sucessor. Então, e deve ser o Tarcísio, porque o Tarcísio une o centro, une vários campos políticos para construir uma candidatura viável, né, com chances reais de vencer as eleições e colocar o Brasil no caminho. Deputado, para quem nos ouve através da 90.3 e também quem está nos acompanhando através do nosso YouTube, hoje estamos entrevistando o deputado federal Jorge Goetten. Já corre lá no YouTube, conecta na sua televisão, que você pode assistir a gente pela televisão, acompanhar o deputado aqui, o nosso bate-papo, mandar o seu questionário, a sua dúvida, enfim. Deputado, para entendermos aqui, para todo mundo que está nos acompanhando, o senhor relata que o Partido dos Republicanos é um braço do PL e hoje já pensando numa base de fortalecimento para as eleições de 2026. Certo? Aqui em Santa Catarina seria um braço do governador, mas no país seria uma ideia de fortalecimento da base de direita. Como é que o partido hoje se estrutura para esse fortalecimento partidário do Republicanos em Santa Catarina, tendo em vista que, ok, os correligionários do PL permanecerão no PL e os republicanos no Republicanos, mas como fortalecer essa base sem que as pessoas imaginem, tá, PL e Republicanos é a mesma coisa? Correto. Não, eles são muito próximos. O Republicanos é um partido conservador, é um partido da direita, do centro-direita, é um partido que tem muito diálogo, não é um partido extremista, como o PL também, na sua totalidade, não é extremista, é um partido também de diálogo, o PL, só que tem a ala mais ideológica, o Republicanos não, o Republicanos é um partido mais de centro-direita e direita, conservador. Aqui em Santa Catarina, nós estamos construindo uma nominata de deputados federais e estaduais. Queremos fazer eleger o ano que vem, 2 a 3 deputados federais, né? E 5 a 6 deputados estaduais. Estamos trabalhando para isso. Juntamente com a ajuda, o apoio incondicional do governador Jorginho Melo, eu vejo que estamos sendo muito exitosos. O Republicanos está muito atrativo aqui em Santa Catarina pelo fato, essa sensação que temos que o Tarcísio é um player, Tarcísio é um forte candidato a presidente da República, e isso torna o Partido Republicanos atrativo. E como eu falava também, muitas lideranças que concorreram às eleições ou que venceram as eleições e que querem estar no guarda-chuva próximo do governador Jorginho, né, próximo do governo do estado. Então, pelas entregas que o governador está fazendo, todo lugar que a gente vai, a gente constata, não só aqui, mas no Brasil todo, que hoje, né, o governador Jorginho, que é aqui do Oeste Catarinense, né? O Oeste Catarinense, eu sou muito grato, eu sou lá do Alto Vale, e eu sempre falo, eu sou muito grato ao Oeste Catarinense, que emprestou o seu filho mais ilustre, que é o governador Jorginho, para governar todos os catarinenses e cuidar de todos nós. Ele está fazendo entrega por toda Santa Catarina. Ele é considerado no Brasil o melhor governador do Brasil, do Oeste Catarinense, de Santa Catarina. O melhor governador do Brasil hoje é
é Jorginho Melo, que é do oeste catarinense, que é aqui do extremo oeste, mas ele cuida de todo o estado. Isso facilita para essas lideranças, então, virem para os republicanos. Tem vários prefeitos, vice-prefeitos, suplentes, outras lideranças que concorreram às eleições e não foram vencedores, que estão vindo para os republicanos, são muito bem-vindas, né, de outros partidos ou mesmo lideranças que não militavam na política, que são de uma instituição, como são do Cresci, são do SAMU, são de lideranças que não estavam no dia a dia da política e que agora querem participar da política, porque cada vez mais as pessoas percebe e sente a importância de participar da política. Sabe, Ivana, tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que gostam da política e as pessoas que não gostam. E as pessoas que não gostam da política, elas são mandadas por quem gosta, porque a política está no nosso dia a dia. Então é super importante as pessoas participarem da política, até para nos fiscalizar mais. Exatamente. Também. Então hoje, através das redes sociais, você pode acompanhar, eu posso estar falando alguma coisa aqui, você entra lá na rede social e você vê o que o Jorge pratica, porque muitas vezes o político fala uma coisa, mas pratica outra, né? E hoje nós temos condições de acompanhar mais o dia a dia e as ações e atitudes e comportamento do político, seja vereador ou seja deputado federal, governador. Isso é muito importante, isso é um exercício político da população. Então o importante não é nós fazer a antipolítica, o importante é nós fazer política com os bons políticos. Eu exerço o meu mandato da melhor forma para a população, sempre como servidor público, sempre querendo ser um bom servidor. Eu, como empresário, eu gosto muito que os meus colaboradores sejam um bom funcionário. Procuro cuidar bem deles para eles serem um bom funcionário. Da mesma forma, eu quero ser um bom funcionário para a população catarinense, para a população aqui da Merrios, de Maravilha, de todos os nossos municípios. Porque as pessoas, a vida das pessoas acontece no município. Exato. Eles não moram, se nós pegar o nosso CEP. O nosso CEP é na rua tal, no município de Maravilha. O nosso CEP não é no estado, o nosso CEP não é no país. As pessoas não moram no estado, não moram no país, elas moram no município. Então, nós, políticos, temos que fazer políticas públicas, temos que ter ações direcionadas para impactar a vida das pessoas positivamente lá onde elas moram, lá onde elas vivem, lá onde elas são felizes e lá onde elas querem continuar morando e criando seus filhos. Isso é que dá sentido para o meu mandato, quando eu consigo ajudar as pessoas lá onde elas vivem. Há uns tempos atrás, nós demos um recurso aqui para Iraceminha. Iraceminha construiu uma rua coberta ali, para as pessoas curtirem, aproveitarem, fazerem sua festa, se encontrarem. Isso dá sentido quando a gente vê que a gente impactou positivamente na vida das pessoas. Fazendo justiça, ali foi uma parceria. A Rua Coberta foi uma parceria minha, recurso meu e da deputada Daniela. Nós fizemos uma parceria e mandamos recursos lá e eles conseguiram fazer aquela bela obra lá. Então, isso que dá sentido, quando a gente consegue ajudar as pessoas através das nossas lideranças, né, através das nossas lideranças locais, para impactar positivamente na vida das pessoas. O senhor tocou num ponto muito importante. A política, ela começa na rua, ela começa na nossa casa. E a importância das pessoas acompanharem o trabalho, seja do seu vereador, do seu prefeito, deputado, do governador, de todos os políticos que os representam, mas também participar desse cenário político. Inclusive, o Direto ao Ponto é uma dessas formas que nós temos de levar à comunidade um pouquinho do pensamento, do trabalho, do que fazem os deputados, os vereadores, quem participa da comunidade, porque, afinal de contas, participar da política não é só ser candidato. É entender o processo, é cobrar o processo. Inclusive, aqui quero já entrar num cenário da sua participação e quais são os seus principais projetos. Por quê, deputado? Mesmo que a pessoa não tenha votado no senhor ou tenha votado, pode acompanhar. Quais são as principais pautas que o senhor defende hoje como deputado federal?
Veja, Ivana, mesmo que a pessoa não vota, mas nós temos uma obrigação com todos os eleitores, né? Exato. Então é importante que o eleitor nos cobra, porque isso ajuda. E a crítica sempre é bíblico. A crítica nos ajuda a melhorar. Os elogios algumas vezes nos corrompem. A gente não pode se acomodar. E nada é tão bom que não pode ser melhorado. Nada é tão bom que não pode ser melhorado. Eu vejo aqui a difusora. A difusora já era boa. Agora ela está já com uma audiência nos píncaros, né? Então, cada vez Estamos melhor. com mais de 70% Pois da é, mais de audiência. 70%, né? Então, cada vez melhor. Então, como pode, né? Sempre melhorando. Então, parabéns para vocês. O político também tem que exercer o mandato dessa forma. Eu tenho umas pautas que eu não abro mão. Eu trabalho muito lá em Brasília, no Legislativo também. Trabalho muito. Quando fui candidato, eu dizia que eu queria ser um deputado municipalista. Municipalista no sentido de estar presente nos municípios e também municipalista em poder atender os municípios. Eu trabalho muito na pauta da prevenção das cheias, das enchentes. Trabalho muito isso com a defesa civil, com recursos para enchente e com políticas públicas, leis lá para combater e diminuir porque os eventos climáticos cada vez são mais intensos, cada vez são mais frequentes. Veja as secas aqui no oeste, a falta de chuva no oeste e a sobra de água lá no vale. Então nós temos esses eventos climáticos de toda a natureza e eu trabalho, essa é uma das minhas bandeiras. As rodovias federais é outra bandeira que eu trabalho muito, né, para melhoria das rodovias federais, seja da 282, 163, 153, 116, 470, 101, trabalho muito. E a micro e pequena empresa, porque a micro e pequena empresa é o setor que mais emprega no país. 70% das carteiras assinadas no país é produzido pela micro e pequena empresa. Mais de 90% dos CNPJs do Brasil é a micro e pequena empresa. E eu costumo falar para as lideranças lá no Congresso, para os nossos colegas parlamentares, eu disse, porque sempre quando eu vou numa reunião sobre micro e pequena empresa, sobre MEI, sempre o discurso é o mesmo. Eu assumo agora em junho, não vou assumir em junho porque eu estou de licença no mandato e volto no dia 25 de agosto. Então, naquele final de semana de agosto, ali na última semana, eu vou assumir a frente parlamentar da micro e pequena empresa, né? Hoje eu sou vice-presidente. E sempre quando nós conversamos lá, tem aquelas reuniões no CNI, no Sebrae, tudo. Todos os parlamentares congressistas sempre falam que a micro e pequena empresa é o setor mais importante da economia. E é verdade porque os indicadores que eu acabei de falar mostram isso. E eu falo para eles, nós temos que parar de falar isso, bicho. Temos que parar de falar que a micro e pequena empresa é tão importante. Vamos praticar. Porque como é que pode um setor tão importante como esse nós não conseguirmos criar políticas públicas para melhorar a vida do nosso empresário, do nosso MEI? Nós não conseguir aumentar o teto da pequena empresa que está desde 2016 sem ser reajustado com todas as inflações que aconteceu. Então, o que acontece? O político fala muitas vezes muita coisa, mas não pratica. E como o micro e pequeno empresário não tem um lobby muito forte, ele tem dificuldade de aprovar políticas públicas para beneficiar esse setor, para fazer, nem é beneficiar a palavra, é para fazer justiça com esse setor, com o comerciante, com a clínica, com o MEI, o micro e pequeno empresário, que tanto produz e tanto representa. Aqui para Maravilha, se nós pegarmos os CNPJ aqui da Prefeitura de Maravilha, com certeza, pega o empresário rural, pega o comerciante, pega todos os microempresários, mais de 98% dos CNPJ de Maravilha é desse setor, é desse segmento. Então nós temos que criar políticas públicas para melhorar a vida desse setor. Então é uma bandeira que eu trabalho muito, que eu defendo, né? Então são essas bandeiras, além da bandeira de fiscalizar o gasto público. Sou muito chato com isso. Eu não sou, na minha vida pessoal, algumas vezes até eu me dou ao direito de fazer alguns gastos, coisa e tal, mas é do dinheiro meu, do meu bolso, do meu trabalho, né? Mas com o dinheiro público, eu sou muito zeloso, eu acho que ele tem que ser gasto, ele tem que ser investido em benefício do pagador de impostos.
de impostos, em benefício da população. Então, sempre a população pode contar comigo nessas bandeiras, nessas pautas, para mim defender. E, claro, como um todo, eu participo de várias comissões, lá em várias frentes parlamentares, como um todo. Quando teve a pauta do leite, a gente trabalhou muito na pauta do leite. Então, quando teve o contrabando do alho, né, que prejudicava os nossos produtores de alho, a gente estava lá brigando, defendendo, então, e melhorando a logística de Santa Catarina também, né, porque hoje é super importante para o nosso desenvolvimento, porque nós moramos num estado que é diferente, nosso estado é diferente. Eu fui presidente da comissão que o presidente Arthur Lira criou de combate à violência nas escolas. Depois do caso de Saudades, do caso de Blumenau, esses monstros que cometeram esses crimes, conseguimos aprovar 4 leis para mitigar e diminuir esses problemas de violência na escola. Então eu aprendi, já conhecia um pouco, né? O Brasil é muito desigual, nós não podemos imaginar o Brasil por Santa Catarina, que é um estado diferente. Então nós temos realidades diferentes. Então nós, como parlamentar, deputado federal, nós temos que pensar em políticas públicas que diminuam essa desigualdade, que torne um país mais homogêneo, que todos tenham oportunidades iguais, né? Que daí cada um vai disputar, mas nós temos que criar oportunidades iguais para as pessoas. Então a gente tem que criar políticas públicas lá, leis que beneficiem todos, né? Não imaginando que o Brasil é só o nosso umbigo, é só Santa Catarina. Nós representamos 1% do nosso país. Então, veja que a necessidade nossa é bem diferente da necessidade de um estado do Nordeste, de um outro estado que talvez não teve as mesmas oportunidades que nós, né? Eu lembro que na discussão do combate da violência nas escolas, o que nós pedíamos aqui em Santa Catarina, aqui no oeste catarinense? Nós pedimos vigilante, nós pedimos policial, nós pedimos guarda nas escolas. Correto? Mas no Nordeste, muitas escolas não tinha nem telhado. Não tinha nem carteira. Então, a necessidade lá é outra. No Rio de Janeiro, pelo contrário, eles precisam e querem e pediam um protocolo para eles poderem se proteger quando tem o tiroteio das facções. Lá o que eles não querem é guarda. Então, são necessidades diferentes. E nós temos que ter um olhar nacional quando nós criamos políticas públicas lá no país, porque vai atingir as pessoas do Brasil todo. Por isso que nós temos que lutar para que os congressistas tenham um olhar carinhoso para o micro e pequeno empresário, que muitas vezes tem uma discriminação, ele não é atendido por ele não ter um lobby. A FEBRABAN, quando quer, FEBRABAN, Federação dos Bancos, né, que os bancos só querem tomar dinheiro, eles não são amigos de ninguém, o amigo deles é o dinheiro, né, e nada contra, isso, é o trabalho deles. Mas veja, eles têm um lobby grande que a gente não consegue aprovar quase nada, a gente não consegue, digamos, deixar de aprovar quase nada que beneficie eles. E nós temos que equilibrar essa balança. Veja que nós não conseguimos tributar os super ricos. Quem paga imposto é o trabalhador. Agora nós vamos isentar o imposto de renda até R$5.000, talvez até 7. Mas para compensar isso, nós temos que tributar os super ricos. E a gente não consegue tributar os super ricos. É um absurdo isso, porque os super ricos, eles não pagam imposto. Quem paga imposto é quem já tem o desconto na folha. Então nós temos que lutar contra essa desigualdade. Perfeito as suas colocações e várias perguntas afloraram enquanto o senhor estava falando aqui, para a gente entender, porque o nosso intuito é que o programa seja para o povo, direto ao ponto, e algumas perguntas acabam acontecendo. Entre elas, como Santa Catarina é um estado diferenciado. E vivemos, sim, um país polarizado hoje entre esquerda e direita, pensamentos e ideologias completamente diferentes, que nos fazem avaliar. E para a população também ter esse discernimento de entender. O senhor é congressista, está lá em Brasília, acaba atuando em Brasília, claro, pautado em Santa Catarina, nos interesses de Santa Catarina, e a minha pergunta volta ali, vou fazer algumas delas entre essas suas falas. O senhor fala que apoia o micro e pequeno empresário. Hoje, estamos vivendo um reflexo de uma decisão de um aumento da IOF.
que vai impactar diretamente o micro, pequeno, o grande, o grande empresário também, que é o grande fomentador da economia. E aí, deputado, a pergunta daqui a pouco, vou fazer várias delas, o senhor fala assim, o super rico não paga imposto. E nós precisamos também falar sobre isso, que o super rico paga imposto. Mas a ideia dessa taxação é de que o super rico pague sobre alguns itens que ainda não são taxados. Que a população também precisa saber disso. Por quê? Para não levantar a bandeira, não, eles não pagam imposto. E também entender a diferença entre o que é ser super rico e o que é ser rico. Porque são os bilionários que nós falamos, bilionários, que é um nível de pouquíssimas pessoas. Então, que deixar bem claro isso para a população é extremamente importante, porque daqui a pouco eles veem alguém andando com um carro bom na cidade, ou com alguma vestimenta melhor, e falam assim, não, essa pessoa não paga imposto. Então, nós precisamos falar sobre isso também, para as pessoas terem esse discernimento. Afinal de contas, como bem o senhor disse, é papel da população fiscalizar não só o trabalho do vereador, do deputado e tudo, mas como estão sendo aplicados os recursos. E agora, com essa decisão vinda do aumento da IOF, vai impactar diretamente a economia global, de todos nós, do pequeno comércio ao grandíssimo comércio. E aí, como esse cenário, o senhor tem vislumbrado em Brasília e impactando diretamente a nossa economia em Santa Catarina? Bom, primeiro, o Congresso não vai, a Câmara e o Senado não vão aprovar aumento de impostos. Isso tá consolidado já lá, é uma vontade do governo, mas não vai ter aumento de impostos, não vejo clima. Eu falei com o Hugo Mota semana passada sobre isso até, sobre o IOF, né, esse decreto do governo, do ministro do Planejamento. Da Fazenda, aliás, o Haddad. Mas não tem clima para aumentar impostos em momento algum, muito menos agora, de forma alguma. Quando eu falo sobre o IOF, não vai ter esse aumento. Quase posso afirmar 100% que não vai ter. Os congressistas, na sua totalidade lá, o brasileiro não suporta mais carga de imposto. O brasileiro não suporta mais. É um dos países que mais, para nós, é o que mais pagamos impostos. E não teria problema nós pagar o imposto que nós pagamos se nós tivéssemos um retorno do dinheiro público. Mas nós não temos um retorno. É muito baixo o retorno que nós temos. Para nós andar nas estradas, nós temos que pagar pedágio, nós temos que pagar saúde, nós temos que pagar educação para ter uma boa educação. Então não é justo o imposto a carga tributária que nós temos. A reforma tributária vai mudar um pouco isso. Então, o IOF não vai acontecer. Mas a base governista não do é o presidente suficiente. Lula disse que é quase irreversível essa decisão do aumento da IOF. Mas o governo não tem base suficiente. E governo nenhum tem base suficiente para aumentar imposto. Governo nenhum tem base suficiente para aumentar imposto. Porque quem manda em nós é a população. Quem manda em nós é a população. Então, e a população não aceita, e nós também, na sua totalidade dos congressistas brasileiros, não aceitam o aumento de impostos. Então, não vai ter aumento de impostos, não vai ter aumento do IOF. Quando eu falo dos super ricos, nós temos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no Brasil. No mundo. Não, 8 bilhões não. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos 8 milhões de pessoas em Santa Catarina. Quando eu falo de taxar os super ricos, é 120 mil pessoas desses 220 milhões. 120 mil pessoas. É ínfimo. No Brasil inteiro. 120 mil pessoas no Brasil inteiro. São essas pessoas que não pagam. Se vocês pegarem, é estarrecedor. Se vocês pegarem, por exemplo, acionistas e dono do Bradesco, do Itaú, desses grandes bancos, eles pagam menos imposto do que um empresário rural aqui do oeste catarinense. É só pegar na tributação deles. Proporcionalmente, sim, né? Sim, eles não pagam porque eles têm outros benefícios. Eles não pagam, eles não são taxados pelos seus dividendos, pelos seus lucros. Então é isso que nós temos que, para nós achatar essa curva da desigualdade no país, para nós diminuir, tornar um país mais igualitário, nós temos que ter uma justiça
uma justiça social. Pras pessoas... E os que têm muitos, têm que pagar também como os poucos pagam. Porque o pouco não consegue aqui, o trabalhador, o desconto já vem na folha. Já vem na folha. O micro e pequeno empresário já paga direto quando ele paga o imposto dele. Aqui as grandes fortunas, não sou contra as grandes fortunas, só que eles têm que dar sua contribuição também. Eles têm que pagar. Então, quando você dá uma compensação, a isenção do imposto de renda até 5 mil, ou quem sabe nós conseguir fazer uma gradezinha, uma rampa até 7 mil de isenção no imposto de renda, isso nós vamos dar quase um 13º no final do ano para esse contribuinte, para esse trabalhador. E aí, então, nós temos que compensar como? Porque nós não podemos fazer isenção fiscal, nós temos que ter responsabilidade fiscal. Então, nós temos que taxar essa população que não paga, essa pequena população, que talvez de Santa Catarina não tenha 100 pessoas, não tenha 100, nós temos 8 milhões, talvez não tenha 100 pessoas de Santa Catarina. Agora, eu sou a favor de taxar, sim, esses super bilionários que não pagam uma tributação justa. É nesse sentido, e eu defendo, e veja que eu sou empresário, provavelmente eu tenha que pagar um pouco mais de imposto, mas eu acho justo, porque nós temos que ter um país tão rico como o nosso, tem que ter mais igualdade social. Eu sempre penso o seguinte, um país que cobra muito imposto é um país que gasta muito. E o governo precisa justificar hoje os seus gastos. Eu falo governo federal, que tem aumentado muito, e essa polarização que vivemos independe de lado esquerdo ou direito, as pessoas precisam avaliar e verificar essa gastança do dinheiro público. E aí a minha pergunta é lá em Brasília. As eleições de 2026 se aproximam. Como é que o senhor vê esse cenário político já para o próximo ano? Eu vejo um cenário mais... eu sou de uma região lá no Alto Vale, costuma ter enchente lá. Enchente, o rio transborda. O rio transborda, depois passa a enchente, para as chuvas, o rio volta para o leito. Volta para o leito. Eu penso que em 2026 vai começar a política voltar para o seu leito. Voltar para o seu leito. Com menos radicalismo, com mais diálogo, nós pensando mais no Brasil. No Brasil. Nós temos, algumas vezes a gente perde muito tempo discutindo pautas ideológicas e não discute os reais problemas do Brasil, que você está falando, Ivana, que é o aumento de imposto, que é o IOF, que é tantas pautas que nós temos que discutir, né, em Santa Catarina e no Brasil. Então é super importante isso. Não enche barriga, não constrói escola, não constrói estrada, não duplica 282, não resolve os problemas da saúde no Brasil. Há essa discussão polarizada. Nós temos que encontrar o que nos une. O que nos une? O que nos une é o Brasil entrar no caminho. E no caminho do desenvolvimento, de aumentar a renda da população, criar mais empregos bons para a população, diminuir a dependência de uma grande parte da população de um auxílio social como Bolsa Família, inserir essas pessoas no emprego, inserir essas pessoas no trabalho, entender que mudou a relação mercado e trabalho mudou, agora tem os aplicativos, plataformas, é um outro modelo de relacionamento entre patrão e empregado. Nós buscar essas oportunidades que o mundo está dando para o Brasil que produz tanto proteína, grão, outros produtos, né, que nós temos uma balança comercial muito positiva, nós aproveitar essas oportunidades que o Brasil está tendo. O Brasil é um país que não se mete em guerra, não se mete em briga, né? Então agora nós temos que despressurizar um pouco, nós temos que pensar mais, nós estamos pensando muito nesses extremismos. Nós temos o extremismo, nunca é bom, nem de um lado e nem do outro. Nós temos que encontrar o que nos une, nós voltar para o centro e discutir mais Brasil e menos ideologia, menos extremismo. Eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que a gente percebe, que 2026 a política nacional volta mais para o seu centro, né? E aí
o próprio ex-presidente Bolsonaro, que tem uma força política muito grande, da mesma forma que o presidente Lula tem. São dois atores políticos fortes, né? Que eles, um retroalimenta o outro, eles se combatem, né? Porque um retroalimenta. Então, são atores que estão, né, por sua idade, por circunstâncias, eles estão saindo do cenário e vindo, já deram suas contribuições e agora está entrando outros atores, né? Esse extremismo não tem ajudado o país. Eu acho que nós temos que voltar a dialogar. Quem seria, na sua opinião, as figuras que tomariam esse lugar? Bom, nós temos que entender que quem manda no país são poucas pessoas, né? Nós temos 81 senadores, 513 deputados, e nós vivemos oficialmente num regime presidencialista, mas, de fato, é um regime parlamentarista. Quem manda é o Congresso. É o Congresso que manda. O presidente da República não consegue aprovar nada. Tudo passa pelo Congresso. As coisas boas e ruins que acontecem na sua vida, na vida das pessoas aqui em Maravilha, passa pelo Congresso, passa por nós. Nós somos culpados. Mas nós muitas vezes discutimos por causa de ideologias, nós esquecemos de discutir as causas reais. E isso vai passar muito, o ano que vem, vai passar pelos partidos do centro. Pelo PL, pelo Republicanos, pelo MDB, pelo PSD, pelo União Brasil, pelo PP, esses partidos, essas lideranças do centro, que é umas 15 pessoas, 20 pessoas, né, no máximo, que eles vão sentar e vão fazer uma concertação, como o ex-governador Luiz Henrique falava, eles vão fazer uma concertação e eles vão encontrar um nome de consenso para representar esse campo político para disputar as eleições. E esse campo político, eu acho que o povo quer é uma pessoa com experiência, é uma pessoa já com experiência política, que dialogue com todos os setores da economia, da sociedade, né? E que tenha o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Isso é importante. O apoio dele é importante para ter uma candidatura viável com chances de vencer as eleições. Deputado, pensando no cenário em Santa Catarina, que foi o estado com uma votação recorde de direita, o estado que mais votou no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sendo um estado tem duas candidaturas que hoje se afiguram e que muito se tem falado. Essa construção, de um lado, o atual governador Jorginho Melo e, de outro, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Como ficaria o Republicanos e como o senhor vê esse cenário dessas ambas candidaturas, possíveis candidaturas? São legítimas todas as candidaturas. Tem mais uma candidatura posta aí, que é do outro campo político, que é do deputado, que é do Décio, né? O Décio vai ser candidato a governador também pelo campo político da esquerda, né? E essas duas candidaturas são legítimas. A mais legítima delas é do governador Jorginho Melo, que tem direito à reeleição. Eu penso que lá na frente esses atores vão sentar, conversar e podemos estar todos juntos. Cabe também, né, o campo político, o grupo político do prefeito João Rodrigues, cabe também, né, na coligação da reeleição do governador Jorginho Melo. O Republicano, sem dúvida nenhuma, vai estar com a reeleição do governador Jorginho Melo. Isso é pacificado, né? Vai estar apoiando incondicionalmente o governador Jorginho Melo. Até porque Santa Catarina também quer isso, os nossos prefeitos também querem isso, a população de Santa Catarina quer, o oeste catarinense quer, porque o oeste catarinense ele está sentindo a importância que é ter um governador aqui do oeste. Porque o governador Jorginho está trabalhando, está restaurando e revitalizando todas as rodovias de Santa Catarina. Ele está investindo 3 bilhões de reais nas rodovias de Santa Catarina e desses 3 bilhões, 2 terços desses 3 bilhões, 2 bilhões e pouco, é aqui no oeste catarinense. Está levando energia trifásica para todos os cantos do estado, está dando universidade gratuita, ele está entregando muito. Então, o grupo do prefeito João Rodrigues cabe também na reeleição do governador Jorginho, com todo respeito, e é legítima a candidatura dele, é um grande prefeito, é um bom político, eu gosto dele, né? Mas, agora em 2026, política tem fila.
Ivana. Política tem fila, então agora em 2026 eu acho que o governador Jorginho está construindo a candidatura, a reeleição dele com muita tranquilidade, com muita inteligência. Ele é um político super experiente, conhece o Estado como ninguém, né? Como ninguém, e está fazendo muitas entregas, tanto é que antes eu falava que ele é considerado o melhor governador do Brasil, e agora esperamos o gesto, talvez, do prefeito João Rodrigues, né? Apoiando também esse projeto de reeleição. Caso ele não venha apoiar, é legítimo ele disputar a eleição também, mas eu penso que nós vamos ter uma reeleição muito garantida, uma reeleição muito segura do governador Jorginho Melo, mas é legítima a candidatura dele, ele tem o direito de disputar, colocar o nome dele à prova da população. Mas a gente tem que cuidar para não queimar o filme. Talvez esse não seria o momento mais adequado para um político bom como é o João Rodrigues. Na sua visão, onde é que o senhor encaixaria hoje o então prefeito de Chapecó, João Rodrigues, nesse cenário? Cabe ele, eu não sei se ele gostaria, né, de renunciar à prefeitura para disputar um outro cargo que não seja governador, né, mas é o grupo político dele, porque não é o João Rodrigues. O grupo político do PSD, o grupo político do presidente Júlio Garcia, do Clésio Salvaro, esse grupo político cabe na coligação do governador. Tem duas vagas para senador, né? Uma vaga deve ser ocupada pela Carol de Toni, né? Tem mais uma vaga de senador, tem vaga de vice, né? E temos que contemplar os outros partidos também, principalmente o MDB, que está, né? O MDB vai fazer parte da majoritária, o MDB, em alguns desses postos aí, e merece o MDB, porque tem grandes quadros o MDB em Santa Catarina, muitos prefeitos, deputados, tudo, né? Aqui mesmo no Oeste Catarinense é um celeiro de grandes políticos do MDB, né? Que tanto contribuíram e contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina, e é muito importante, eles estão ajudando o governador Jorginho em várias pastas, estão dando uma grande contribuição, o MDB veio numa boa hora, está ajudando muito o governador está muito satisfeito, a gente está muito satisfeito com a participação do MDB, então eles fazem por merecer um espaço na majoritária, e tem. E depois tem as vagas de senador, então cabe. Na política tudo é possível. Na política tudo é possível quando a gente tem boa vontade. Então cabe muito bem o campo político, o grupo político do João Rodrigues, do PSD, cabe muito bem na reeleição do governador Jorginho e ajudar a governar os próximos 4 anos, a partir de 2027, ajudar a governar Santa Catarina, esse governo que está fazendo a transformação em Santa Catarina em todas as áreas. Veja que o governador Jorginho, ele fez já 880 mil cirurgias. Isso é mais do que o estado de São Paulo fez, do que o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais. É o estado que mais fez cirurgias eletivas nos últimos anos, numericamente, veja que a nossa população é bem menor do que São Paulo. E a Secretaria da Saúde de Santa Catarina já fez mais de 880 mil cirurgias. É esse governo que eu percebo e sinto que a população de Santa Catarina quer que continue. Mas sempre o respeito, é legítimo a alguém querer ser candidato a governador ou a qualquer cargo. Mas é importante também sempre ter racionalidade para ver a viabilidade também da eleição, né? E entender que talvez aquele momento é melhor dar um recuo para lá na frente dar um salto maior. Eu vejo, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A difusora aqui era a AM. A difusora deu uma recuada para dar um salto para a FM, não é mesmo? 2019, olha só, deu um passo para trás para dar um grande salto para frente, né, nessa transição. Algumas vezes é importante também que o líder político reflita e dê um passo para trás para depois, mais na frente, dar o grande salto. Assim como a difusora fez aqui em Maravilha. Deputado, esse bate-papo está incrível. Eu gostaria de ficar conversando e tirar outras dúvidas e perguntas que a população também tem interesse em saber. Afinal de contas, o cenário, o quebra-cabeça eleitoral e político de 2026 já começa a se definir, se desenhar agora.
2025, e é extremamente importante que a população acompanhe, entenda o que está acontecendo, e nada melhor do que isso, esse bate-papo que nós estamos tendo hoje aqui, mas já fizeram um sinal para mim que eu preciso encerrar o programa de hoje. O senhor tem uma agenda muito grande e vasta aqui no município de Maravilha. Seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto, seja muito bem-vindo à Rádio Difusora, seja muito bem-vindo à Maravilha. Foi um prazer receber o senhor hoje aqui nesse programa. Aliás, tenho certeza que a população que está nos ouvindo pela 90.3 também adorou conhecer um pouquinho mais do seu pensamento, do seu posicionamento aqui, e gostaria de deixar os microfones para suas considerações finais. Muito obrigado a vocês. É sempre muito importante quando a gente tem oportunidade como essa que vocês estão, que o Direto ao Ponto está dando para a gente, para nós políticos, né, para a gente poder prestar conta para a nossa população, para o nosso patrão, que é o eleitor catarinense, que é o eleitor brasileiro. Então, eu agradeço bastante e através de vocês a gente consegue ser um pouco mais assertivo no exercício do nosso mandato. Sempre vou estar à disposição do Oeste Catarinense, de Santa Catarina, é para servir a população. Eu quero estar como deputado federal servindo e não me servindo, praticando essa política com coerência, com diálogo e, principalmente, uma das coisas mais difíceis para o político, e o vereador, quem estiver nos ouvindo, é importante. O político tem que começar a praticar o que fala. Se nós, políticos, praticarmos o que falamos, com certeza nós vamos mudar o nosso país, criar um país um pouco mais justo, um pouco mais igualitário para todos. E já está convidado a praticar a fala aqui no Direto ao Ponto numa próxima oportunidade. Desde já, muito obrigada. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Não desligue o seu rádio, porque já já Pedro Castanho entra com o Canta Maravilha. Acompanhe a nossa programação aqui através do nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais e pela 90.3. Muito obrigado, deputado, obrigado aos assessores que estiveram aqui, os nossos bastidores de gravação. Até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Tchau.